Qual desses componentes direciona a corrente para um lado? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero dizer com isso, se eu inverter a polaridade, ele não vai funcionar. Qual seria? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. A elétrica e a eletrônica têm componentes e equipamentos muito interessantes, que se você de repente quiser instalar e não souber como ele funciona, você pode causar mais dano do que benefício no circuito ou no equipamento que você vai instalar. Aqui eu tenho uma resistência de chuveiro. Uma resistência de chuveiro tem por finalidade principal esquentar água no chuveiro. Essa aqui é um modelo mais antigo. Antigamente a gente chamava ela de resistência charuto, né? Porque ela encaixa desse jeito aqui, ó, na carcaça do chuveiro, ou no corpo do chuveiro, tá? É muito comum na época, era em duchas, né? Mas tinha chuveiros maiores também que servia, que ela poderia ser usada. Aqui eu tenho um capacitor. Esse capacitor aqui, ó, ele é do ventilador de mesa. Qual é a função de um capacitor? Eu chamo de reserva de energia. Onde tem capacitores é porque aquele circuito ou parte daquele circuito precisa ali de ter uma reserva de energia para várias possibilidades, para várias finalidades. Não existe apenas uma ou duas, tá? O que não pode acontecer é que muitas vezes, se não tem o capacitor naquela parte do circuito ou naquele circuito, o circuito pode até funcionar, mas a frequência de uso com a ausência do capacitor pode danificar o circuito. Aqui eu tenho o diodo. Esse diodo aqui ele é muito comum no micro-ondas. Se você observar lá no micro-ondas, onde ele está instalado, ele faz parte do capacitor, ele é instalado em um dos lados do capacitor do micro-ondas e aterrado à chapa, né, do micro-ondas, a lata do micro-ondas. Então, a resistência, quando eu ligo aqui, vocês podem ver que tem 3 polos de encaixe aqui, ó. Então, eu encaixei. Tem chuveiro que tem a posição de encaixe direto, né, para você não errar, não tem como errar na maioria dos casos. Ou tem indicação lá no fundo do copo do chuveiro, dizendo se aquele encaixe é A, B ou C. Justamente para você não errar, mas você encaixa e vai funcionar. Aqui eu tenho o capacitor. A maioria dos capacitores de ventiladores que eu tenho observado, ele não tem polaridade indicada, principalmente nesses aqui de mesa. Vocês podem ver aqui que se eu pegar a fase e encostar desse lado e o neutro daquele, carrega. Se eu fizer a mesma coisa, colocar o neutro desse lado e a fase desse lado, vai carregar também. E aqui eu tenho o diodo do micro-ondas. Eu tenho vídeos que ensinam o que é, para que serve e como testar. O diodo ele tem uma característica importante, né? Que é direcionar a corrente. De repente eu não conheço, né? Vou lá e instalo de qualquer jeito. Ou seja, ele não vai ter a finalidade para a qual ele foi construído naquele equipamento, tá?
existe a posição de entrada e a posição de saída da corrente. Se eu inverter ao contrário, vamos imaginar que eu ponho o contrário do que está lá no projeto, tá? Então o projeto no micro-ondas pede para eu fazer isso aqui, ó. Encaixar no capacitor, tanto que vem aqui, né, o terminalzinho de encaixe, e aqui o terminalzinho de parafusar na carcaça do micro-ondas. Então vai que de repente eu faço o contrário. Eu ponho esse lá no capacitor, por incrível que pareça, essa argolinha encaixa na argola do capacitor, se for argola, tá? E essa aqui depois o cara vai se virar. Tem cara que faz tanta gambiarra que ele pode prender isso aqui na lata. Ou está errado de acordo com o projeto do micro-ondas. Se você tem o objetivo de direcionar a corrente, né? Tá aqui a setinha indicando. Então você tem que colocar na posição certa no projeto que foi desenvolvido, tá? Então esse é o diodo. O diodo tem por uma das suas principais características direcionar a corrente. Isso depende do projeto que você vai utilizá-lo. Visitem meus canais do YouTube e ao visitar, dê um joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.